Empatia. Empatia é a segunda competência socioemocional no trabalho, tanto da família quanto da escola. A empatia, quase sempre, ela é resumida como essa capacidade de trocar de lugar com o outro. Não é possível. Eu não consigo trocar de lugar com o outro justamente porque a história do outro, seja qual for esse outro, é completamente diferente da minha. Vocês imaginem quando a gente pensa, por exemplo, em aborto. E aí eu estou diante de uma pessoa que é favorável ao aborto e eu sou contrário ao aborto. Mas não é que simplesmente nós temos ideias diferentes, é porque aquela pessoa tem uma trajetória toda de uma vida para ela chegar àquela conclusão de ser favorável. A minha trajetória é completamente diferente. Então, eu não consigo trocar de lugar com esta pessoa porque eu simplesmente teria que viver a vida da pessoa por completo. E isso não é possível. Mas então, professor Geraldo, o que é a empatia? A empatia, ela é a minha capacidade ou a minha habilidade de fazer o meu coração se aproximar do coração do outro. Quando o nosso coração se aproxima do coração do outro, o nosso coração tem orelhas enormes para escutar a escuta do outro. Quando o nosso coração se aproxima do outro, ele abre olhos imensos, porque aí a gente consegue ver o outro. Então, empatia é uma capacidade humana que não é natural, ou seja, nós não nascemos assim. Nós precisamos que a contingência do ambiente, que o ambiente, que as pessoas, que os gestos, que as atitudes em torno a nós possa nos retirar dessa casca de nós, quebrar essa casca de nós, e a partir dessa quebra dessa casca, a gente se aproximar daquilo que é o outro. Mas quando eu aproximo daquilo que é o outro, eu vejo o outro. E aí eu vejo as feridas, as marcas, as chagas que estão abertas, as dores que estão abertas no outro. Quando eu me aproximo do outro com escuta, escuta ativa, eu escuto a dor dele batendo, a dor dele mudando de tonalidade, tamanha intensidade. Certa vez, eu na cidade de Curitiba, andando pelo centro da cidade, me deparei com um jovem de 13, 14, 15 anos no máximo. Era um dia muito frio na cidade de Curitiba e chovia. E eu então vi que ele estava molhado e sem abrigo, sem blusa. No local onde eu encontrei esse garoto, só existiam lojas que nós chamamos de brechós, lojas de roupas usadas, enfim, todos sabem o que são brechós. Mas eu disse para esse jovem, olha, tá chovendo e tá frio, se você aceitar, eu vou então te dar uma blusa, um tênis, uma roupa para você se agasalhar. Ele não me disse nada, ele não respondeu nem que sim e nem que não, mas depois de tanta insistência, ele me acompanhou andando pela rua. E eu me desculpei com ele, dizendo assim, olha, você me desculpa, porque aqui só tem lojas de brechós. Se você por acaso não aceitar, nós teremos que andar muitos quarteirões até o centro da cidade, porque lá tem lojas com roupas novas. E tentei me justificar de várias maneiras com esse jovem e ele ainda sem fazer nada. Quando eu cheguei na frente de uma loja onde havia roupas de inverno, que eu ia entrar com ele, ele virou-se para mim e disse assim, o senhor quer me ajudar de verdade? Eu disse sim, eu gostaria. E imediatamente eu pensei, ele vai me pedir dinheiro, provavelmente para usar drogas ou álcool, qualquer coisa dessa natureza. E ele disse então para mim, se o senhor de fato quer me ajudar, o senhor, por favor, traga minha mãe de volta, que o meu pai matou ela com facada no fim de semana passado. Essa é uma história que apresenta exatamente a dimensão do que é a falta de empatia. Muitas vezes nós olhamos para o outro, mas não vemos o outro. Nós escutamos o outro, mas não entendemos o outro. E nós partimos do princípio de que nós temos uma verdade, de que nós temos uma resposta, ou que nós temos algo melhor ou maior para oferecer a essa outra pessoa. E é aí que entra a minha falta de empatia, a minha, a sua e a de todos nós. Nós nunca podemos partir do princípio de que o que nós temos ou o que nós somos é maior ou melhor do que aquilo que o outro é ou que o outro tem, seja lá ao meu ponto de reflexão que eu tiver. Dinheiro, formação intelectual, experiência de vida, nada disso.
não julgar por nenhum juízo de valor e por nenhum critério que nós temos no nosso filtro. Se de verdade eu tivesse tido empatia neste exemplo que eu estou contando para vocês, eu teria me sentado do lado dele e teria ficado ali até que ele pudesse me falar sobre o que doía, sobre o que o incomodava. E eu então poderia fazer com que o meu coração se aproximasse do dele, a partir de uma percepção, a partir de uma escuta, a partir de um amparo ou a partir dessa aproximação. Mas trocar de lugar com ele jamais, porque a minha mãe está viva, minha mãe ainda pode me acalentar, minha mãe ainda pode me beijar, me amparar e me cuidar. A dele não. Então, pais e educadores, na hora de trabalhar empatia com crianças e jovens, dentro desse princípio de competência socioemocional, lembre-se, primeiro você precisa ouvir todos com uma escuta ativa. Primeiro você precisa enxergar, ver em profundidade tudo aquilo que passa lá pelo outro. E aí sim, a partir da sua aproximação com o outro, o seu coração vai dizer: talvez eu possa contribuir com ele nessa cura dessas feridas, nessa cicatrização e nesse cuidado. Isso é empatia. O resto é não esquecer que educar é um ato de persistir com delicadeza.